No vídeo de hoje vou falar sobre a legislação aplicada aos drones. Mas antes, quero mostrar para vocês algumas mensagens trocadas entre mim e a diretoria do Parque Amantiquir. O Parque Amantiquir, como todos sabem, é um parque de flores localizado no município de Campos do Jordão. Então eles proíbem o uso de drones, então aquela coisa toda. E nessa semana, por conta das mensagens que eu recebi, eu estou gravando este vídeo e vou postar em seguida, mas acompanhem comigo as mensagens aqui pelo Instagram do Parque Amantiquir. Então este aqui é o perfil do parque. Então, acessando as mensagens, primeiro, por que eles mandaram essa mensagem? Porque eu postei, tá aqui a foto que eu postei do Parque Amantiquir. Então vamos às mensagens. Eu marquei inclusive o parque neste post, então por isso que eles me responderam. Bom dia, senhor Rodolfo, tudo bem? O Amantiquir é uma propriedade particular e não autoriza o uso de imagens colhidas no parque, fotos ou vídeos a partir de drones. Imagens do parque com finalidade comercial ou pessoal produzidas por drones infringem a legislação e poderão ser contestadas em juízo pela diretoria do parque, de acordo com a Constituição Federal, como se eles conhecessem a legislação. Então, mais embaixo, sem muitas delongas, não quero me prolongar aqui, o infrator destas normas será convidado a retirar se os valores pagos não serão ressarcidos e os registros fotográficos e de vídeos também serão apagados. O drone será retido e encaminhado à delegacia de polícia para registro de boletim de ocorrência e devolução. O parque é um local muito movimentado e existem normas e leis para uso de aeronaves como esta, regulamentado pela ANAC. A proibição tem o objetivo também de evitar acidentes e incidentes, cuidando também da segurança de seus funcionários e visitantes, visitantes e funcionários. Mas aqui em cima, eles falaram sobre privacidade. Aqui, ó. Além disto, há o direito à privacidade das pessoas que se encontram no parque, no momento do seu sobrevoo, visitantes e funcionários, e que não autorizaram o uso de suas respectivas imagens em sua filmagem. E aqui eu respondi, tá aqui a resposta, depois eu vou deixar para vocês aí a resposta. Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre legislação aplicável aos drones. Os drones são aeronaves não tripuladas, então por serem consideradas aeronaves, elas seguem o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, é o RBAC, número 94. Então é um regulamento especial. E na subparte B, inclusive, fala sobre aplicação, regras de voo. Eu não vou entrar a fundo em toda a legislação que fala o peso máximo de decolagem superior a acima de 250 gramas, deve ser regulamentado pela ANAC, deve ter registro na ANAC. Eu não vou entrar nesse mérito, o regulamento está no site da ANAC, então vocês observem aí. Mas eu vou falar especificamente sobre o que diz o regulamento acerca da operação dos drones. Então, que o drone acima de 250 gramas é regulamentado pela ANAC, precisa de registro. Isso todo mundo já sabe, ou deveria saber. Então, falando agora sobre o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, número 94, que é um regulamento especial aplicável aos drones. O que diz, então, o Regulamento da Aviação Civil aplicável aos drones número 94? Vou mostrar para vocês aí o que diz o regulamento. Então, na subparte B, fala sobre a aplicação dos drones, aplicação, operação de voo com os drones. Primeiro, o drone ele precisa ser cadastrado no site da ANAC. Então, tem que cadastrar, fazer a solicitação de voo ao DCEA, principalmente se tiver aeroporto próximo, então precisa, se for área de segurança, precisa fazer a solicitação ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo, porque
O DCEA é quem controla o espaço aéreo, né? Então, ANAC e DCEA, e principalmente a Anatel, né? Um drone que opera em frequência precisa ser homologado pela Anatel no Brasil, todo mundo já sabe disso. Então, falando sobre o RBAC 94. Então, tem um item aí que fala sobre a operação, né, de voo, né, próximo a pessoas não anuentes, né? Não anuentes significa que as pessoas elas não anuíram, não concordaram com a operação. Então você precisa respeitar. E o que diz a legislação da ANAC número 94? Que em nenhuma hipótese a aeronave não tripulada poderá ser inferior a 30 metros de distância, 30 metros horizontais de pessoas não anuentes com a operação. Isso significa que o drone não pode estar numa distância inferior horizontais, não falou sobre altura, mas inferior à distância, inferior a 30 metros horizontais dessas pessoas. Então, pessoas que não anuíram com a operação, eu não posso sobrevoar essa área a menos de 30 metros de distância. Detalhe, não é o piloto, é a aeronave. Então, eu posso estar assim do lado de pessoas, mas a aeronave ela tem que estar a mais de 30 metros, não pode estar a 30 metros de distância de pessoas não anuentes com a operação, né? Então, se eu estiver voando aqui e tiver uma pessoa aqui do meu lado, eu posso controlar a aeronave? Posso, mas a aeronave ela tem que estar de distância dessa pessoa a mais de 30 metros, não pode ser inferior a 30 metros. E naquele caso que eu fiz o voo com o drone, eu vou deixar inclusive o link aí no YouTube, eu fiz o voo sim, tem até um vídeo no meu canal falando sobre voos com drone, inclusive mostrando o Parque Amantiquir. Nossa, mas você mostrou o parque? Como que foi a operação? Então, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho log de voo, então eu estive de distância do parque, não só eu, mas a aeronave, a mais de 30 metros, a 100 metros de distância e mais de 80 metros de altura, né? Então, o drone estava muito distante do parque e muito distante também, inclusive, na vertical. O parque alegou que eu invadi a privacidade. Mostrei pessoas. Vocês veem aí? Consegue identificar alguém nesse parque? Parecia mais um deserto. Não é possível identificar quem quer que seja. Então, invasão de privacidade não houve. Mesmo porque eu estava sobrevoando a uma distância de 100 metros. E mesmo aplicando a câmera zoom, não foi possível identificar quem quer que seja em meus vídeos, inclusive nas fotos que eu fiz com o meu DJI Mavic 3 Pro Cine. Então, infringir a legislação eu não infringi. Eu respeitei a legislação da ANAC, sobrevoei a uma distância superior a 30 metros de distância. Aliás, no momento que eu fiz o voo, ninguém viu o drone, né? Então, se eu tivesse realmente infringido a legislação, se eu tivesse invadido a privacidade, certamente os funcionários teriam ido atrás de mim, né? Do piloto, né? Então, eu respeitei a legislação aplicável à ANAC, eu respeitei o direito à privacidade das pessoas, então vou deixar bem claro, bem registrado neste vídeo, não houve infração à legislação nem da ANAC e nem do DCEA. Então vocês do Parque Amantiquir, vocês tomem cuidado, porque se eu for chamado para depor na delegacia, por conta que vocês disseram que tomarão as medidas cabíveis, vou deixar aí registrado aí, ó. Tomaremos as medidas cabíveis, serão tomadas as medidas cabíveis. Então, se você acha que é cabível essa medida, vá em frente, tente um processo contra mim, porque calúnia é crime. Então, eu estou deixando registrado que não houve invasão de privacidade, eu já deixei registrado, meu drone tem cadastro, registro no site da ANAC, então segue totalmente a legislação, então vocês não têm o direito de me incomodar. E disse que inclusive o drone seria levado para a delegacia, mas no momento que eu fiz o voo, guardei meu drone no carro e depois eu gravei lá dentro, gravei os funcionários, mostrei inclusive os funcionários. Se os funcionários eles não quisessem ser gravados, eles teriam dito no momento ali
enquanto eu estava gravando com a minha câmera do iPhone 15 Pro Max, que não queriam ser gravados. Ó, nós não queremos ser gravados aqui, né? Então eles foram anuentes com a gravação feita com o meu iPhone 15 Pro Max. Com relação ao drone, não houve privacidade, né? Então fica aqui o registro e fica inclusive a minha indignação. Existem muitos locais particulares que falam é propriedade particular, mas se é propriedade particular, é aberto ao público. Então se é aberto ao público, precisa respeitar também as normas, né? Então não só o piloto de drone, mas vocês também precisam. E outra coisa, propriedade intelectual não pode registrar foto, não pode tirar foto. Por que não pode tirar foto com o drone? Mas tem muita gente que leva iPhone, tem gente que leva câmeras DSLRs e fazem fotos dentro do parque. Não, isso pode, eu posso tirar foto com o meu celular e postar, mas eu não posso tirar foto com drone. Não faz o menor sentido. Então, se vocês não conhecem a legislação aplicável aos drones, leia o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil número 94. E lá tem toda a explicação, tipos de aeronaves, né, o cadastro, o registro, operação BVLOS. BVLOS significa voo, você tem que olhar, inclusive, né, hoje em dia, com uns drones tão tecnológicos, esses drones alcançam a 10, 15 quilômetros de distância, né, então muitas vezes a operação ela acaba não sendo um voo de visada, né, você tem que ver o drone, né. Na verdade a gente faz voos assim, pela legislação a gente tem que visualizar o drone, mas é difícil você atender a esses requisitos, principalmente por conta do tamanho do drone. Esse drone aqui passou de 500 metros, você já não mais consegue ver, então fica meio que prejudicado esse segmento, né, da legislação da ANAC. Então se você não conhece a legislação de drones, baixe aí ou acesse aí o site da ANAC e observe o regulamento RBAC número 94, para não passar vergonha na internet, igual esses aí, ó, a diretoria do Parque Amantiqueira. E não me incomodem, porque se me incomodar eu vou atrás. É isso mesmo, tá? Se vocês praticarem qualquer crime contra a minha honra, eu sei tomar as medidas judiciais cabíveis. Então, fica o registro, minha indignação, eu gosto de voar com drone, então não me incomodem, por favor, porque eu sou um piloto profissional de drones, né, eu conheço toda a legislação e vocês não conhecem nada, né? Então, fica aqui o meu registro. Tenha um ótimo dia e leia RBAC 94.